Olá, meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo. Eu trago para você mais um vídeo de resposta nesse canal. Faça perguntas, eu respondo, apóstolo Erasmo. Esse canal que é uma extensão do canal Bíblia Chave do Céu. Tá bom, meus amados? Então vamos à primeira resposta. Primeira pergunta com a resposta. Rômulo Castilho, eu queria fazer uma pergunta. Por que existem tantos animais venenosos que matam o ser humano em um piscar de olho? Como o peixe pedra, o polvo de anéis azuis. Eu queria saber se esses animais foi criado com esses venenos por Deus ou Satanás. Fez uma modificação, ou Satanás, ou Satanás fez, continua, ou Satanás fez uma modificação na obra de Deus. Não, o Rômulo Castilho, não, foi criado por Deus. Então, esses animais peçonhentos, né, é defesa, autodefesa, tá bom? É para se defender de outros animais. Cada um tem sua defesa. Tem animais que tem um camaleão, né? Se camufla de várias maneiras, vai mudando ali a pele do camaleão, né? Então foi Deus que fez para a autodefesa do animal. Sabendo Deus que ele criou tudo na terra, ele ia se afastar e deixar o sistema viver sozinho, porque era a emancipação que Satanás queria com a terça parte dos anjos. Então Deus também colocou a defesa nos animais, como o leão, como a cobra que tem um veneno, e é isso, para que o homem respeitasse. Você vê que os animais com veneno peçonhento, as pessoas já prendem, matam, tem animal em extinção aí, né? Tá entendendo? Então é isso, tá? Rômulo Castilho, foi criação de Deus, não foi de Satanás não. É importante a defesa. Qual é a nossa defesa? Qual é? É as pernas e o muque, né? Tá entendendo? Você já imaginou se a gente não tem um muque, né? Não tem os braços, né? Para se defender? Pô, mano, como é que ia ser, né? Os próprios animais iam destruir a gente, tá bom? Rômulo Castilho, tá? Rômulo Castilho. Um abraço, tá, Rômulo Castilho? Fica com Deus. Obrigado pela tua pergunta, viu? Maurício, profeta de Deus. Pastor, Satanás pode profetizar se uma mulher vai estar grávida? Porque Satanás falou no clone que a Carol tá grávida e falou o nome que a Carol gostaria de colocar se for menina. Não, Satanás, cadê? Profetizar se uma mulher vai estar grávida? Não, não pode profetizar. A questão é o seguinte, que Satanás entra no corpo da Carol. Satanás, ele vê o sexo do clone com a Carol. Satanás tem a capacidade de ver o espermatozoide furando o óvulo, né? E aí fecundando uma vida. Ele vê todo esse processo, porque ele é espírito. Ele entra no corpo das pessoas. Então ele vê tudo isso. Então quando ele fala que alguém vai engravidar, não que ele profetizou essa questão, mas porque ele viu o processo da fecundação. Ele viu que o esperma penetrou no óvulo, tá entendendo? Então ele viu todo esse processo, tá? Então se a Carol realmente ficou grávida, se ali o próprio Satanás não blefou, tá entendendo? Inventou uma mentira ali, né? Então, se ela realmente aparecer grávida, não é porque ele profetizou, é porque ele viu o ato sexual e ele viu o esperma entrando no óvulo, tá bom? O Maurício, profeta de Deus, Maurício, Satanás, ele conhece a todos os seres humanos, tá? É por isso que o espiritismo, eles ficam loucos, eles fazem aquela mesa redonda, aí um capeta usa um espírito, né? Aí ele começa a dizer coisas particulares, aí a família, é verdade, só a gente sabia disso. Aí as pessoas passam a acreditar de uma forma muito forte no espiritismo, achando que é verdade, porque aquele homem revelou algo que é segredo. Mas é Satanás, que ele conhece o nosso dia a dia. Se você tem um sinal aqui no glúteo, você vai tomar banho, Satanás está vendo o sinal, tá entendendo? Qualquer coisa que você faça, ele vê. Aí ele fala, aí a pessoa pensa que é o morto que voltou, e é um engano, tá bom? Dessa mesma forma, quando ele fala que alguém vai ficar grávida, é porque ele vê todo o processo da fecundação. Tá bom, Maurício, profeta de Deus? Um abraço, fica na parte do Senhor. De novo, Maurício, profeta de Deus. Pastor,
Boa noite, pastor. Pai do Senhor, Maurício. Os demônios, quando são expulsos pelos pastores, eles ficam presos no Tártaro em algemas eternas, como os anjos que coabitaram com mulher na terra e tiveram filho, porque os demônios de Gadareno pediram para Jesus, não manda eles para o inferno, manda ele entrar nos porcos, que ali haviam para onde eles vão. Para onde eles vão quando são expulsos? Abraço, fica com Deus. Olha, realmente, essa história de Gadareno, dá para a gente acreditar nisso, né? Que quando a gente expulsa, em nome de Jesus, sai. Eu tenho até hoje esse conceito por causa dos Gadarenos aí, porque o demônio pediram isso. Então, não sei se isso é verdade, tá entendendo? Mas não sei se isso é verdadeiro, mas por causa dessa questão aqui, até hoje eu tenho isso dentro de mim. A ver, quando eu expulso o demônio, eu digo, eu te repreendo agora, Satanás, tu vai para a profundeza do inferno, acorrentado. Às vezes eu falo isso, porque eu acredito nisso, entendeu? Mas não posso afirmar que isso seja verdadeiro. Mas aqui no versículo, realmente, os demônios disseram, não nos lança para o abismo, tá entendendo? Eu não sei, e Jesus lançou ele nos porcos. Eu não sei se os próprios demônios se confundiram, porque eles sabem que Jesus vai mandar ele para o abismo. Eu não sei se quando eles falaram isso, se confundiram, achando que aquele seria o momento, mas não era ainda o momento. Vai vir um momento que eles vão ser lançados no abismo. Então presta atenção, né? Essa tua pergunta é muito pertinente, muito importante para mim, porque conforme eu estou respondendo, o Espírito Santo está me usando, e eu também estou aprendendo aqui, tá entendendo? Como agora está vindo essa visão aqui para mim. Então eu estou achando que não vai para o Tártaro, não. Eu estou achando que os demônios se confundiram ali, achando que já é aquela segunda vinda de Jesus, entendeu? Que Jesus vai lançar, que eles sabem que eles vão para o fogo do inferno, tá entendendo? Então eu acho que eles se confundiram, e Jesus lançou eles nos porcos, e a Bíblia relata que eram aproximadamente 2.000 porcos, e eles se lançaram num abismo e morreram aqueles 2.000 porcos. Então se supõe que havia uns 2.000 demônios naquele demoniado de Gadareno ali. Tá bom, Maurício? Então o que é que fica a resposta? Eu acredito que não, né? Eu acredito que os próprios demônios se confundiram, achando que já era o dia D, né? Já era o dia deles serem lançados no fogo do inferno. Ainda não era o momento. Eles são criaturas igual nós, e eu acredito que eles se confundiram. Tá bom, Maurício? Abraço, fica na parte show, meu amado. Vamos ver outra pergunta. Green Music. Pastor, minha pergunta é em vídeo. Pastor, a paz do Senhor, tem um problema com meu pai. Ele teve os mesmos. Eu acho que ele se confundiu, né? Que eu falo em vídeo e tudo mais. Então ele achou que ele está pensando que porque eu falo em vídeo, não, eu vou pegar essa pergunta, lançar em vídeo, seria assim. Quando eu falo em vídeo é para você filmar aí, né? E no canal do YouTube e pegar o link e colocar. Ele entendeu aqui errado. Vamos lá. Green Music. Pastor, minha pergunta em vídeo. Pastor, a parte do Senhor, Pai do Senhor, tem um problema com meu pai. Ele teve mesma educação que o irmão dele, mesmo ensinamento que os pais dele deu a ele, deu ao irmão dele. Problema que ele se tornou homem e não sei o que aconteceu, se ele se perdeu no meio do caminho. Ele não consegue ser totalmente honesto com contas de luz, água, enfim. Ele só corre atrás de ganhar dinheiro dele e praticamente só colocar no trabalho para fazer mais dinheiro. Ele não gosta de pagar nada em dia, deixa atrasar. Eu acabo me prejudicando nisso, porque às vezes ouço que não quero, passo por humilhação. Isso acontece por geração antepassada. Isso acontece por geração antepassada, ou porque ele se perdeu no caminho na vida dele? Green Music, a questão é o seguinte: isso é um demônio oprimido do teu pai. Um demônio coloca esse entendimento que retardar a dívida é bom. Ele se sente confortável em chegar à dívida. Ele acha que não pagar a dívida em dia, ele está ganhando com isso. Isso aí é uma falsa sabedoria, entendeu? Que o diabo coloca na mente dele.
Você vê a importância de ter o Espírito Santo de Deus, porque quando você tem o Espírito Santo, os demônios não conseguem fazer isso. É claro que isso é muito de pessoa para pessoa. Outras pessoas que não têm o Espírito Santo não se comportam como teu pai, mas com certeza o caso do teu pai é demônio, tá entendendo? Tirando a sabedoria e colocando isso como sabedoria. Então dentro dele, ele se alegra em fazer isso, ele pensa que está tendo lucro em fazer isso, né? Mas prejudica, porque às vezes cortam a luz, não é isso? É problema, né? Às vezes tem pessoas que só gostam de andar com a gasolina na reserva, tá aí o carro dá prego no meio da rua, tá entendendo? No fundo, a pessoa é avarento, é miserável, mas tudo isso são características de demônio na vida da pessoa. Tá bom, Green Music? O que pode acontecer isso é você indo para a igreja e aceitando Jesus, e você orando a Deus e tudo mais, para que seu pai venha se libertar e venha para a igreja também. E esse espírito vai sair e ele vai ver que isso aí é um engano, que isso aí não é bom proceder assim, e vai haver uma libertação. Tu falou se isso acontece de geração geração passada dele, né? Pode ser, mas são demônios hereditários. Os demônios que faziam isso com o avô dele, aí fez com o pai dele, agora faz com ele. É dessa maneira que funciona, vem de pai em pai. E não sei se isso vai te atingir, tá entendendo? Pelo jeito não, graças a Deus. Não sei se tu é da igreja, né? Pastor, minha pergunta, daqui parte do Senhor, tem um parte do Senhor, então você é evangélico. Parte do Senhor, Green Music, parte do Senhor, então pronto, você está livre. Você quebrou a maldição aceitando Jesus Cristo. Até me alegrei, tá, Green Music, com você, viu? Graças a Deus. Você quebrou a hegemonia, né? Você quebrou a maldição, tá entendendo? De agir dessa maneira, de uma forma avarenta, e ter esse conceito que fazer isso é bom. E não é bom nada, traz prejuízo, traz mais sofrimento para a pessoa, e a pessoa fica mal falada, né? Nós vivemos numa sociedade, nós dependemos da opinião dos outros, e a pessoa fica mal falada como um mal pagador, tá bom, Green Music? Então isso é demônio no couro dele, só Jesus Cristo, ore por ele, tá, Green Music? Ore por ele, que pode surgir um efeito, sim, por mais que tenha um livre-arbítrio, mas pode sim surgir um efeito, ele sentir vontade de ir para a igreja, aí ele vai ser libertado e vai ver uma mudança na vida dele, tá bom? Grenville, Pai do Senhor, obrigado, tá, pela sua pergunta. Diego Costa, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Diego, apóstolo, eu tenho anemia falciforme, desde que nasci, hoje tenho 32 anos, há um tempo atrás na igreja que congregava, uma irmã me passou uma revelação de Deus, dizendo que eu iria ainda sentir uma crise muito forte, mas uma que eu nunca tinha sentido, e não era para me ficar com medo, porque aquela crise iria ser a última que eu iria sentir, porque Deus vai me curar. Apóstolo, ano passado eu senti uma crise tão forte como nunca tinha sentido, e depois que fiquei bom e fui para casa, eu comecei a pensar que seria a crise que Deus falou, mas acho que não era. Ou será que era? E estava errado em alguma coisa e não recebi, mas creio que Deus vai me curar. Fica na paz, apóstolo Heraldo. Olha, então quer dizer que Jesus te abençoe. Ele fala para mim, né? Diego, a questão é o seguinte, Diego, essa profecia que a irmã fez para você, então ela não foi, dois pontos, ou ela não foi de Deus, ou você fez alguma coisa de errado para que a profecia não se cumprisse, tá? Dois pontos aí, ou ela profetizou da carne, ou um demônio a usou, né? Se ela tem o Espírito Santo, o demônio pode ter lançado uma seta e enganado a ela, tá entendendo? Ou pode ser da carne, né? Ou então ela pode ter profetizado realmente por Deus, mas você nesse inteirinho aí, você fez algo de errado, desagradou a Deus, e a bênção de Deus ele corta, ele revoga. É igual o caso do primeiro rei de Israel. Deus convidou o primeiro rei Saul, né? Tá entendendo? Em 2 anos ele pecou, e Deus revogou, tirou ele do reinado e ungiu Davi.
tirou até o Espírito Santo dele, entendeu? Então Deus faz isso. Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, tem um livre-arbítrio. A pessoa não anda nos caminhos do Senhor, aquela bênção Deus volta. Tá bom, Diego Costa? Agora, Diego Costa, você tem 32 anos, você falou aqui, deixa eu te dar uma receita. Te esforça para tu cumprir a palavra de Deus direito, tá? Evita ter boca porca, tá? Procura ser fiel nos teus dízimos, tá entendendo? Procura ser fiel nos teus dízimos, procura fazer um esforço para tu ir para a igreja, tá entendendo? Procura agir dessa forma, isso tu vai agradar a Deus, e no momento certo Deus vai fazer um milagre na tua vida, tá bom? E se Deus não fizer, você agindo dessa forma, você não tem resposta de Deus, fica tranquilo, meu amigo, confia no Senhor, tem que confiar, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, com certeza. Tem gente em situação, a Bíblia até fala isso, tem pessoas em situações muito pior do que a sua. Então Deus é perfeito, Ele sabe o que faz. Se Ele está permitindo você com essa enfermidade, tem algum motivo, alguma razão. Nunca brigue com Deus, tá bom, Diego Costa? Nunca brigue, mas veja o que eu te recomendei, procura agir corretamente, né? A Bíblia diz: sede santo porque o Senhor é santo em toda a vossa maneira de viver, tá? Se autoexamina, vê aquilo que tu não concorda, que tu acha que é errado, coloca em paralelo com a Bíblia e muda, tá? Aí vamos esperar o milagre da parte de Deus, tá bom, meu querido? Porque, meu amigo, se você tiver como crente procedendo errado, você pode chamar o apóstolo Valdomiro Santiago, ele vai botar a mão em ti, não vai acontecer nada, tá bom, meu amado? Então é essa a dica, tá, Diego? Pai do Senhor, obrigado pela sua pergunta, que Deus te abençoe, tá, meu amado? Wesley Zanetti: pastor, por que aqueles que são da igreja cumprem as leis? Não, porque, pastor, por que aqueles que são da igreja cumprem as leis? Não pode dançar, né? Wesley, vou falar no sentido de dançar, né? Não poder dançar, porque isso é algo da carne, você está entendendo? Então, onde é que tu vai dançar? Tu vai dançar numa boate, numa sede, num ambiente de música. Isso é coisa mundana. A Bíblia diz que aqueles que estão na carne não pode agradar do Senhor, tá entendendo? Então, nós somos novo homem, o velho homem ficou para trás. Então, a Bíblia diz: sede santo porque o Senhor é santo em toda a vossa maneira. Nós temos que ser santo. Então tem coisas que é da carne, não agrada, porque o que você pode dizer, o que a dança tem de mais? A questão não é a dança em si, a questão é o ambiente, a questão é você estar envolvido no mundo da carne, tá entendendo? Isso aí é um ponto para você cair, você fica vulnerável, a carne fica mandando, tá entendendo? Então existe isso, a Bíblia diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. O que isso quer dizer? Você conhece a palavra, a tua mente, que é o teu espírito, conhece a verdade, mas a carne ela é tendenciosa. Então isso é uma brechinha para você cair, ir para esses ambientes de pecado, e é roda de escarnecedores. Você vai dançar na roda de escarnecedores, entendeu? E até mesmo no meio evangélico, não é bom fazer isso. Você está dando vazão para a carne, tá? Então nós, para não cairmos, nós temos que nos santificar mais ainda, para sermos fortes, e nos afastando desse sistema mundano. Isso é o sistema da carne. Temos que afastar do sistema mundano e nos envolver no sistema espiritual, para que conseguimos estar em pé e não cair. Você está entendendo? Porque quando você dá uma margemzinha para a carne, com certeza vai haver queda, porque a carne toma a proporção da tua mente, porque existe o teu espírito, ele tá envolvido na tua carne, e a carne é tendenciosa a coisas terrenas e materiais. Você fica vendo um filme de televisão, até de madrugada não tem sono. Você convida a igreja para fazer uma vigília, todo mundo fica dormindo na igreja, porque ali é alimento para o espírito. E quando você vê um filme pela madrugada, é um alimento para a carne, e a carne gosta disso. Tá me entendendo, Wesley? Então temos que nos afastar. Por isso que dançar é uma música, dançar é algo que o mundo pratica e é da carne, nós devemos evitar, tá bom? E muitas das vezes a dança exala também uma sensualidade, tá, Wesley? Espero ter te respondido. Um abraço, meu querido. Adelso França: Porta dos Fundos, sem Natal, em homenagem
ao Natal gay de Jesus que ele criou. Morreu igual um porco de Natal, na faca, na peixeira. Adelso, França, lamentamos a morte desse rapaz, mas aquilo que você fala é verdadeiro. Você está entendendo? Eles fizeram aí um filme, né, execrando a Sagrada Família, né? José, Maria, Jesus Cristo, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo no meio, entendeu? Então, aí é um bando de ateu, um bando de filhos das trevas, né? E esse que morreu é um dos diretores do Porta do Fundo. Você tá entendendo? E morreu a facada mesmo, como você colocou aqui. Uma morte triste, tá entendendo? E como você disse, né? Porta do Fundo sem Natal, né? Também foram mexer com o natalino Jesus Cristo, né? Com a família sagrada, né? Maria, José, Jesus, né? Agora fica sem Natal em homenagem a um dos diretores que foram mortos, foi morto, né? Então é isso, tá, Adelso? Você tem toda a razão. Um abraço, tá, meu querido? Pai do Senhor, viu? Que Deus te abençoe, Adelso, França. Robson Henrique: meu pai era evangélico, da Igreja Universal, mas ele traiu minha mãe, foi para a igreja com outra mulher, então a Igreja Universal expulsou ele. Isso é permitido fazer com uma pessoa expulsada da igreja? Olha, eu também já expulsei gente da minha igreja, entendeu? Eu não sei se a pessoa buscar o direito dela, mas eu acho que expulsa, né? É difícil, né? A pessoa não vai querer mais ficar naquele ambiente, né? Se isso é certo ou não, eu não sei. Eu já expulsei também pessoas da minha igreja já, tá entendendo? Então, esse aí não é o ponto maior. O ponto maior é que teu pai era da Igreja Universal, mas ele traiu minha mãe, foi para a igreja com outra mulher. Aí ele foi para a Igreja Universal com outra mulher, né? Tá entendendo? A Universal tá certa aí, meu querido, tá entendendo? Teu pai quer botar a sujeira para debaixo do tapete, né? Ele é um adúltero, entendeu? Ele é um adúltero. A Universal é uma igreja grande, né? Tá entendendo? Ela é uma igreja grande. Se eu fosse pastor de uma igreja grande, deixa ele lá no meio da multidão, mas eu ia estar aqui de vez em quando alfinetando, né? Eu ia explicar que não pode fazer isso, tem que voltar para a mulher. É o único pecado que não tem como pedir perdão, tá entendendo? Porque tem a conjunção carnal, tá? Não adulterarás, não pode. Só pode deixar a mulher se houver adultério. É isso que a Bíblia nos ensina, tá bom? Robson Henrique, tá? Eu alerto aqui, você que é casado, não deixe, procura acertar, quer ir pro céu, acerta direitinho com a tua mulher aí, rapaz. Tem que ir até o final com ela aí, dá o jeito aí, tá entendendo? A não ser que você seja comprovado que ela adulterou ou que ele adulterou. Caso contrário, não pode separar, tá bom? E não tem jeito. Tem gente que deixa a mulher, casa com outra e continua frequentando a igreja. Eu não acredito nessa salvação, tá entendendo? Que isso é bíblico, tá? Você se separa, você se junte com a outra, até a outra entra em adultério, porque ficou com você. É o que está na Bíblia, tá entendendo? É o próprio Jesus Cristo que fala sobre isso, tá, Robson? Então, da Universal fazer isso, ela não errou, né? Ela não errou, porque também ele passa a ser até um mau exemplo dentro da Igreja Universal, tá? Se diante da lei dos homens é certo ou não, eu não sei, mas ela fez bem em fazer, tá? Mas o teu pai, mano, penso eu, tá no rumo do inferno, tá entendendo? Deixar a mulher e pegar outra e achar que tá tudo bem, tá jogando o pecado para debaixo do tapete. Volto a repetir, é o único pecado que não tem como pedir perdão. O próprio apóstolo Paulo diz: volta com a tua mulher, volta com a tua mulher, tá bom, Robson? Fica na paz do Senhor, meu querido. Pamela Silva: porque na Bíblia diz que é pecado beber sangue, e Jesus diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, seria paradoxo? Pamela Silva, quando Jesus fala beber da minha carne e do meu sangue, já é sentido figurado, não literal. Você comer a carne de Jesus, Pamela Silva, só na tua cabeça mesmo, né? Como é que tu vai pensar um trem desse aí, rapaz? É brincadeira, né? Tu acha então que Jesus está falando para comer a carne de Jesus? Então ele diz que quem não comer da carne dele e não beber do sangue não entra no céu. Então ia ter que ter carne até o dia de hoje de Jesus. Pamela Silva, só na tua cabeça mesmo, né? Isso é sentido figurado, tá bom? Mas eu vou te explicar, Pamela Silva. É porque lá em 1 João 1,1 diz que no início o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então,
A Bíblia chama Jesus de verbo. Verbo é palavra. Então, quando ele diz: quem não comer da minha carne e do meu sangue, quando fala de carne e sangue, está se referindo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, e a carne e sangue também é vida, tá? Então, quando você come da palavra, tá? Então ele diz: quem não comer da minha carne e do meu sangue, não entrará no reino de Deus. Ou seja, quem não comer da minha palavra. O que quer dizer comer? É você vivenciar. Se diz que não é para beber cerveja, não bebe. Se diz que não é para adulterar, não adultera. Tá entendendo? Se diz que é para dar o dízimo, dá o dízimo. Isso é cumprir a palavra. Você está comendo a palavra, você está vivenciando a palavra. Tá bom? Tá aqui, ó. É isso. Acho que eu te expliquei tudo, é isso. É isso, tá? Pamela Silva. Tá? Quando eu falo é bem sentido figurado. Te expliquei tudo, né? Obrigado, tá, Pamela Silva, pela sua pergunta. Fica na parte, minha querida. Israel Oliveira: pastor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu já tive alguns sonhos. Eu já tive alguns sonhos pregando a palavra de Deus para meus amigos. Era muito forte. Por favor, pastor, me responda o que significa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Israel Oliveira: pastor, Pai do Senhor Jesus Cristo, eu já tive alguns sonhos pregando a palavra de Deus para meus amigos. Era muito forte. Olha, com certeza Deus vai te usar como um pregador do Evangelho. Tá bom, Israel? Isso aí é muito fácil, esse teu sonho aí, tá? Isso é um sonho profético, viu? E Israel Oliveira, você vai se transformar num pregador do Evangelho. Deus vai te fazer um pastor, tá? Pode acreditar nisso, tá bom? Deus vai te... Eu tive um sonho que eu construí uma igreja. E um rapaz, eu era ímpio, eu tinha uns 18 anos no colégio, e um rapaz falou que eu ia ser crente, que eu ia ser pastor. Só faltei bater nesse rapaz, porque eu não queria, eu queria ser jogador de futebol, eu queria, tá entendendo? Tinha outros poucos que eu sei, tinha uma raiva de crente, né? E tá aqui, né? Se eu não quero me confundir, parece que uns 7 anos depois, né? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 anos depois. Não, foi 7 anos que eu tinha 17 anos, eu tinha 17 anos. 7 anos depois, né? Vamos supor 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, 17 anos, tá? 7 anos depois, tá entendendo? Eu me transformei num pastor. Eu aceitei Jesus Cristo. Tá bom, meu querido? Então é isso. É uma visão, é um sonho profético. Você vai ser um pregador do Evangelho. Abraço, Israel Oliveira. Fica com Deus, viu? Poliana: a paz do Senhor. Paz do Senhor, Poliana. Pastor Erasmo, quando uma pessoa faz pacto com Satanás, ele tem que selar com sangue? Não, não necessariamente. Tá entendendo? E essa questão de pacto, sabe, amarra mais ainda a vida da pessoa. Independente de qualquer ser humano que faça pacto ou não, ela já pertence a Satanás. 1 João 5,19: o mundo pertence ao maligno. Confere isso, Poliana. Tá entendendo? Então o que acontece com o pacto? O pacto, a pessoa fica mais amarrada ainda com Satanás. Fica até difícil de aceitar Jesus, de o Espírito Santo fazer alguma coisa, que a pessoa deliberadamente entregou a vida dela a Satanás. É nesse quesito. Mas tanto faz fazer o pacto ou não, quem não obedece a palavra de Deus é filho de Satanás da mesma forma. Só que uma diferença: quem não faz o pacto tem uma probabilidade, né, de aceitar Jesus Cristo, do Espírito Santo convencer e trazer para aceitar Jesus Cristo e se salvar. Quem faz o pacto, a coisa fica mais séria, ainda mais difícil de ela vir para Jesus Cristo, tá? Porque os capetas tomam conta dela mesmo, para ela não vir para Jesus, tá? Colocando sabedoria, é completamente equivocada, tá, Poliana? Pai do Senhor, minha querida. José Marcos: pastor, na Bíblia diz que Deus fez o homem à semelhança dele. Só queria perguntar se Deus é parecido com o homem, com o humano, tá? A Bíblia diz que Deus fez o homem à semelhança dele. Só queria perguntar se Deus é parecido com o humano.
Olha, o José Marco, a questão é o seguinte: quando Deus criou a questão do olho, dos dedos, das pernas, né? É na sua infinita sabedoria. Se ele, tem gente que diz assim, por que não fez o olho no dedo, né? A gente poderia aqui ir conjecturando, falando um bocado de coisa, né, tal. Mas se foi criado dessa forma, a questão de ter orelha, de ter nariz, essa foi o melhor meio, tá, que Deus na sua infinita. Quem nós vai questionar a sabedoria de Deus? Se ele achou que essa questão de cabeça, de braço, de perna a melhor forma humana para colocar o espírito, a nossa alma, então essa é a melhor, tá? Mas isso não quer dizer, porque na verdade nós somos alma, não quer dizer que a nossa alma é assim, não quer dizer que a alma de Deus, ou o Espírito de Deus, melhor dizendo, seja assim. Lá em Hebreus fala que o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, não dá para descrever a forma de Deus, mas eu acredito que ele vai se apresentar para nós com essa forma aqui, braço, dedo, cabeça. Por quê? Porque na transfiguração de Jesus, ele ressuscitado, ele apareceu para 500 pessoas e apareceu com o corpo de Jesus. Apareceu para Maria Madalena, que ela mandou o recado que ele ia para o Pai, depois ia falar com os discípulos. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou, ele via Jesus à destra de Deus Pai. Então, se Estevão reconheceu, porque Jesus está nessa forma de mão, braço, tá? E Deus pode, lá na Nova Jerusalém, aparecer para nós assim. Até mesmo tem no Antigo Testamento, a Trindade apareceu para Abraão. 3 homens, é a Trindade, o biblicista diz que é a Trindade, e apareceram de forma humana. Volto a repetir, não querendo dizer que a nossa alma tem essa forma, não querendo dizer que o Espírito de Deus tem essa forma, mas foi a forma que Deus criou de uma forma universal, universal no sentido de universo mesmo, entendeu? Para que assim seja a forma da criação de Deus, da criatura de Deus, tá bom? Quem é? É José Marcos, né? É isso, José Marcos, obrigado pela tua pergunta, fica na parte do Senhor, tá? Valdirene Almeida, pastor, por que não tem gravações ou mesmo aparições de anjos de Deus, tanto quanto tem de demônios? Primeiro que quando anjos aparecem, aparece por algo importante, tá? Todo movimento de Deus é algo que tem sentido. Deus não aparece por querer aparecer, tá entendendo? E outra coisa, o mundo, o sistema ficou sendo de Satanás. 1 João 5,19, o mundo pertence ao maligno. Então, ele é sádico, ele vem aqui perseguir, criar enfermidade, se alegrar com o sofrimento, partindo do princípio que ele é sádico, ele é o estado do mal. Por isso que aparecem muitos demônios. E quando o anjo se manifesta, aqui e acolá, um irmão vê, um pastor vê um anjo e tudo mais, tem algum sentido para que isso aconteça, tá bom? Valdirene Almeida, né? É isso, tá, Valdirene? É nesse sentido, tá? Como o mundo pertence ao maligno, ele está aqui enganando as pessoas em transfigurações e tudo mais. E o anjo vem sempre com um propósito, tá bom? E nós temos a Bíblia, temos os pastores pregando, por isso que os anjos não aparecem muito. Mas no Antigo Testamento aparecia muito anjo com mais frequência, justamente porque estava se formando os pergaminhos que hoje é a Almeida. Parte Senhor, minha querida, obrigado por sua pergunta, viu? Fique na parte Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueça, tá? Se inscreva no canal, você não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like, tá? Compartilhe, toque no sininho para você ser notificado, tá bom? Mais uma vez, fique na parte Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.